Eu queria perguntar sobre a sua opinião a respeito do que acontece depois que a nossa vida passa. Vamos supor que cai um meteoro aqui na praça e do nada nós nos vemos diante de Deus. Percebemos que vamos passar por um tipo de julgamento pela forma como nós vivemos. Resumindo essa minha pergunta, se você hoje estivesse diante de Deus para passar por um julgamento, você acha que você teria um bom resultado ou que iria para um lugar bom? Olha, eu acredito que sim. As minhas últimas decisões têm sido sobre esperança, sobre longevidade, sobre vida, sobre relacionamento. Então eu acredito que se eu estivesse perante Jesus, acredito que eu iria para um bom lugar, que eu estaria sim inclusa nessa boa parte de estar com Jesus. Entendi. Você falou de Jesus, e o que você pensa a respeito dele? Olha, eu acredito que Jesus é um caminho, que Jesus é uma verdade, uma fonte, sabe? Jesus sempre diz que aquelas pessoas que se chegarem a Ele não sentirão mais sede, que Ele tem a água que sacia toda essa sede, que as pessoas não precisam mais se preocupar com a vida, que Ele é uma fonte de vida eterna. E eu acredito que isso seja uma verdade, sabe? Eu acredito que Jesus é um bom caminho, tem bons ensinamentos e principalmente ensinamento com o próximo. Então eu acredito que você se achegar a Jesus é também você se achegar às pessoas, você entender como você pode chegar até outras pessoas, até porque Jesus é a vida, né? Então, querendo ou não, eu estou chegando em algo que Ele fez. Então, nada mais justo do que pegar informações direto da fonte, né? Isso aí. Posso te perguntar se você se enquadra em alguma religião, que você segue algum tipo de pensamento, assim, exatamente? Olha, em prática não. Em prática eu não tenho nenhuma religião, como o evangelismo, o catolicismo, umbanda. Mas, em teoria, eu acredito no assunto religioso, sabe? Para mim, o assunto religioso ele é inteiramente político. Então, as minhas fontes, as minhas raízes, eu busco dentro da política, dentro da filosofia, sociologia e a religião também. Então, eu entendo a religião como algo a fazer parte da nossa vida. Eu acredito que é muito importante, assim, porque ela aprimora tudo aquilo que a gente já sabe e traz um novo sentido. Entendi. Agora, voltando à primeira pergunta que eu fiz sobre como você acha que ficaria diante desse julgamento de Deus. Eu queria propor para você uma certa perspectiva diferente, que é a seguinte: qualquer pessoa concorda que nós não somos perfeitos, que nós cometemos muitos erros nas nossas vidas. Na linguagem religiosa, esses erros são comumente chamados de pecado, o que não apenas está na Bíblia, mas são coisas que fazem parte do senso comum. Aí eu posso citar alguns mandamentos que estão na Bíblia. Por exemplo, ela diz que a gente não deve mentir. Aí você pensa, quantas mentiras a gente já não contou na nossa vida? Diz que nós não devemos roubar. Aí muitos de nós ou já pegaram algo que não era seu quando era criança, ou então já baixaram algo pirateado na internet, algo do tipo. Ou então, o próprio Jesus disse que se você olhar para um homem ou mulher com uma intenção impura no seu coração, para desejar a pessoa sexualmente, você também já pecou no seu coração. E até se você se irar contra alguém e você xingar a pessoa, você também já seria culpado diante de Deus. E esses são só 4 mandamentos que eu citei. Ainda teria vários outros. Eu não falo isso para te condenar não, tá bom? Só queria te perguntar, sendo esse o critério desse julgamento de Deus, que você estaria em uma boa situação ou uma má situação? Olha, perante os 10 mandamentos, algo que eu já sei já há bastante tempo, assim, eu acredito que eu estaria ok, estaria tudo certo. Porque eu acho que os 10 mandamentos é uma forma fixa de você voltar para esse caminho também, sabe? Então, eu acredito que sim. Entendi. Você já contou alguma mentira na sua vida? Já contei uma mentira, principalmente sobre datas comemorativas. Já desobedeceu seus pais alguma vez? Já desobedeci. Isso que eu falei de ficar com raiva e xingar pra pessoa também já fez? Já. Então, eu posso acreditar plenamente no que você diz, que você é alguém que se esforça a seguir os mandamentos. Mas a questão é a seguinte, que Deus ele é um ser infinitamente bom, santo e justo. E se a gente for se pensar nesse sentido da justiça, como nós fazemos ela aqui no nosso país, não só no nosso país, mas até em qualquer lugar do mundo, sabemos que boas ações, elas não tiram a culpa da quebra da lei. Por exemplo, vamos supor uma ONG que ajuda crianças famintas e trabalha com crianças em situação de risco. E aí, essa pessoa que é líder dessa ONG espanca a própria esposa algum dia. Aí essa pessoa vai a julgamento e aí ele, na sua defesa, diz: mas, seu juiz, eu já fiz muitas coisas boas na minha vida, salvei muitas crianças e etc. Então, acho que eu não devo ser condenado pelo que eu fiz.
Você acha que essa desculpa vai colar diante da lei, diante da justiça? Bom, nesse caso não. Se essa pessoa é nomeada como uma pessoa agressora o tempo todo, a ponto de ir a fundo e espancar alguém, aí no caso não. Aí ela trabalhar em uma ONG, ele trabalhar em uma ONG, não tampa isso. Ele pode pensar que isso é útil por algum momento, mas num fato cotidiano, não. Então, a mesma coisa se aplica também diante de Deus. A própria Bíblia vai dizer que se a gente quebra um, a gente já é culpado. Da mesma forma que se a gente quebrar a nossa lei aqui, a gente também seria culpado diante do Estado, não importando as coisas boas que a gente já tenha feito ao longo da nossa vida. Mas eu não estou aqui para simplesmente dizer que você será condenado. Eu vim aqui, na verdade, trazer uma boa notícia para você. E a boa notícia está no fato de que Deus fez algo para que a gente não precisasse ser condenado. Porque a única forma era se alguém fosse punido em nosso lugar. E creio que você já sabe de quem eu estou falando, certo? Sim. De Jesus. Você disse que Jesus é um caminho. Creio que se referia a um versículo da Bíblia, que é João 14,6, que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ou seja, ele se colocou como artigo definido e não indefinido. Ele se colocou como o único caminho para a gente se achegar a Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele não fala isso no sentido de ser arrogante. A questão é que ele foi enviado pelo Pai, segundo o que ele mesmo disse, para salvar o ser humano, não para condenar o ser humano. Ele veio, na verdade, nessa condição humilde, para nos salvar, porque ele muito te ama e porque ele muito me ama também. Então, ele veio para viver uma vida perfeita, algo que nós não conseguimos fazer, e para tomar sobre si essa punição que era nossa por causa desses nossos erros, por causa desses nossos pecados em uma cruz, e ressuscitar ao terceiro dia. E para que a gente possa realmente herdar essa vida eterna e não passar por condenação, a Bíblia diz que a gente deve se arrepender dos nossos pecados, o que é nós virarmos as costas para o pecado e decidirmos obedecer a Deus plenamente. E a segunda coisa é nós crermos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Ou seja, não crermos na nossa capacidade de cumprir os mandamentos, mas crer que nós somos salvos por Ele, porque Ele, antes do mundo existir, Ele decidiu nos amar. Ele decidiu se entregar por nós para que a gente possa viver eternamente com Ele. Isso faz sentido para você? Sim, para mim faz sentido. Aplicável à vida também. Posso perguntar se você já teve alguma vivência com a igreja, alguma coisa assim? Sim, eu já frequentei a igreja evangélica por 15 anos. Dentro da igreja evangélica eu tinha algumas funcionalidades como cantar, dançar, recepcionar as pessoas. Eu ajudava ali nos bastidores da igreja também. Você disse que frequentou, então presumo que você hoje não frequenta mais. Então você ainda se diria, evangélica? Olha, não, eu não tenho uma vida exatamente assim mais cristã da forma como eu tinha antes, sabe? Muita coisa mudou. E até as coisas que eu posso afirmar que eu faço no dia a dia e tal, não é exatamente uma vida de uma pessoa cristã. Mas eu acredito que evangelismo, você falar sobre Jesus, você entender, fazer as outras pessoas entender, é algo que eu ainda faço, sabe? Eu falo sobre Jesus para as pessoas sempre que eu posso, ou eu recomendo lugares, até mesmo textos bíblicos e tudo mais, porque foi um local onde eu fazia muita coisa, eu tinha uma vivência ali, eu tinha vida ali. Então eu sempre recomendo isso para as pessoas, por quê? Porque eu entendi que não precisa ficar só comigo essa informação. Entendi. Então tá, eu só queria terminar essa conversa citando um versículo bíblico que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas façamos admoestações uns aos outros, vendo que o dia se aproxima. Só mais umzinho só, que diz que se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Então, eu queria deixar esses dois versículos para você. Dizer que Jesus nos chama realmente a gente crer nele, a gente falar com ele, a gente vê-lo como nosso único Senhor e Salvador e viver por ele, também tendo a vida em comunhão. Jesus nos incentiva a vivermos de acordo. Você poderia pensar em tudo isso que nós conversamos hoje? Sim, claro, com certeza. Eu adorei, as perguntas foram super tranquilas. Eu acredito que vale reflexão também. Então tá bom. Muito obrigado por falar comigo, tá? O que você acha desse modo de evangelizar? Comenta aqui embaixo, dá aquela curtida que assim você ajuda o vídeo a aparecer mais aí pelo YouTube. Pega o link desse vídeo, espalha aí por todos os grupos do WhatsApp e nas outras redes. Se inscreve no canal e ative o sininho para você saber dos próximos lançamentos também. Valeu!